Hoje nós vamos conversar com um dos mais importantes líderes políticos do nosso país, o candidato à presidência da República, Ciro Gomes. Jovem, com apenas 44 anos, Ciro Gomes tem um extenso currículo político. Foi deputado estadual, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e ministro da Fazenda no governo Itamar Franco. Um dos fundadores do PSDB, ao lado do amigo e padrinho político Tasso Gereissati, Ciro rompeu com o presidente Fernando Henrique por discordar dos rumos da política econômica do governo. Ciro Gomes deixou o PSDB e se filiou ao PPS, liderado pelo senador Roberto Freire. Minha conversa com Ciro Gomes foi no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, onde começamos falando de sua infância no Ceará. Eu sou um brasileiro, filho de um cearense com uma paulista. Ambos começaram a vida com muito sacrifício. Meu pai e minha mãe eram professores da rede pública do interior de São Paulo. E eu nasci na cidade de Pindamonhangaba. Passei alguns anos da minha primeira infância, até os 5 anos de idade, numa cidade chamada Damantina, que estava começando. E as minhas primeiras imagens vêm dessa data. Meu pai trabalhava muito, tinha que sempre estar fora, viajando, porque além de professor era advogado, começando a vida. Minha mãe era professora noutra cidade, perto. E eu tenho as minhas primeiras lembranças dos encontros, quando eles voltavam. E é engraçado, você falou agora, caiu assim do fundo da memória uma lembrança de um dia que, enfim, chegamos em casa e a empregada deveria ter a chave e a chave não estava, e meu pai me pôs pequenininho, né, a gente chamava vitrô, né, pela janela basculante, ele me pôs ali dentro, foi abrir a porta. Foi essa lembrança primeira que veio aqui, mas são lembranças muito agradáveis, muito agradáveis. Logo em seguida tem um apagão, né? E as outras lembranças já são de Sobral, a cidade onde eu fui criado, no interior do Ceará. De novo, nunca me faltou nada, o sacrifício dos meus pais, mas também nunca sobrou nada. Eu estudei a vida inteira na escola pública e as minhas lembranças são muito agradáveis, da convivência com os meus companheiros. Quando o senhor acha que a influência que o interior traz para as pessoas? Eu acho que o interior tem uma integridade, porque as pessoas podem viver de forma menos egoística no interior. Isso até um pouco está se perdendo também no interior brasileiro. Mas era inimaginável numa cidade pequena como Sobral, na época que eu tinha a minha infância, que uma família ali passasse fome. Era inimaginável isso. Porque as pessoas, lá em casa mesmo tinha uma vaca no quintal. Quer dizer, meu pai tirava leite, tomava leite mugido, que chamam leite tirado direto do copo, com um pouco de açúcar. O ovo e galinha eram vendidos na rua, um jumento passava com a verdura ou com as frutas. E nunca, era esse sentimento comunitário que a violência, a agressividade, a competição pela vida difícil que transformou-se hoje a vida brasileira, que está se perdendo. O senhor sabe que tem muita gente no mundo, grandes líderes políticos e também intelectuais e cantores, enfim, gente da cultura. A maioria das pessoas que fizeram sucesso vieram do interior. Eu tenho uma teoria, inclusive, da sociologia da redemocratização no Brasil. Todos nós, estudantes que trabalhamos, que atuamos com muita intensidade no movimento estudantil, na retomada do movimento estudantil, ali meados para fim da década de 70, eu nunca sofri, vamos dizer, a repressão propriamente dita. Eu chego na universidade, tínhamos aquele medo, mas na prática, hoje se percebe, já estavam se desmantelando os mecanismos de repressão. Mas era generalizado, só fazia movimento estudantil os rapazes e as moças do interior. Acho que o interior é mais democrático. Eu acho que naquela data o que tinha era o seguinte: como a gente morava fora de casa, a gente saía da proteção dos pais. E na capital, como você morava em casa, os pais tinham medo, então faziam um pouco um esforço de alienar as pessoas, de não deixar participar, com medo, para proteger, né? O senhor falou dos pais, agora eu me lembrei quando seu pai faleceu. O senhor sofreu muito, eu sei que foi uma coisa muito dura. Eu perdi meu melhor amigo. O senhor teve uma convivência muito forte com ele, uma admiração muito grande do senhor. Perdi o meu melhor amigo. Meu pai era um vaqueiro e um intelectual altamente sofisticado. Era a mesma pessoa, professor, advogado, defensor público, e não perdia nunca a sua raiz rural. O fascínio dele era a terra, e ele tinha essa coisa, né, da teoria mais abstrata, de um homem que leu tudo e de quem eu recebo minhas primeiras influências, minhas primeiras lições,
meu gosto pela vida pública, o meu gosto pela discussão da economia, o meu gosto pela discussão dos problemas sociais do país, a partir da minha comunidade. E era um homem de uma simplicidade instantânea, né? Porque rural mesmo, uma pessoa, um vaqueiro. Ele saía, montava num cavalo, passava horas, né, no campo, andando, olhando gado. E eu quantas vezes, e quanta falta me faz, eu acompanhei meu pai. Essa observação da natureza também influencia muito o ser humano, né? Muito, muito. O meu pai, hoje em dia a gente vê uma forçação de barra para a gente conseguir, e graças a Deus nós estamos conseguindo, que as nossas crianças tenham uma consciência ecológica. E uma consciência espontânea, né, nas crianças. Mas veja, isso tudo agora tem que ser ensinado, não é? E a partir da perspectiva já da destruição, da perspectiva da sujeira urbana, da perspectiva da destruição dos mananciais, dos recursos hídricos, enfim, da extinção de espécimes animais. E nós não. A nossa geração era ecológica espontaneamente. Quer dizer, a gente chegava nas férias e virava bicho mesmo, porque saía lá para a serra e voltava de noite, comia do mato e sujava os pés, tinha bicho de pé e acabava pegando piolho, aquelas coisas. Mas tudo isso assim num processo de integração natural entre as pessoas e a natureza. Então, o único bicho que a gente tinha uma certa determinação de extinguir era a cobra, né? Mas e mesmo o meu pai, ele dizia, essa não é venenosa, deixa ela embora, tal, né? E na política se encontra muitas cobras também? Tem, mas o serpentário é na política. Eu acho que a política das atividades humanas é o lugar onde você tem rigorosamente de tudo. Embora não pareça, é na política que você encontra os mais extremos exemplos de nobreza, de solidariedade verdadeira, embora não pareça às vezes pela vulgarização do mau exemplo. Mas é ali também onde você encontra os tipos mais calhordas, né? O tipo mais pusilânime, mais desonesto. É a luta do poder, né? Eu acho que é aí onde das atividades humanas, todas aqui mais gravemente revela, né, esses extremos da alma humana. Como o programa é longo, ainda quero ficar um pouco mais nas suas origens, né? O que o Ceará ensinou para o senhor? O Ceará? Eu diria para você que quase tudo. Porque tudo que eu procurei fora era para suprir curiosidades que eu adquiri na minha experiência concreta de viver no Ceará, de nascer politicamente no Ceará, de praticar a política no parlamento em 2 mandatos,